Olá, tudo bem com você? Eu sou Tereza Cristina, instrutora bíblica, e hoje vamos iniciar uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Nossa, talvez isso possa espantar você. Apocalipse pode lembrar destruição, morte, final do mundo. Apocalipse não fala somente de destruição. Pelo contrário, é um livro que traz esperança. Se você acompanhar a nossa série de estudos, verá que o Apocalipse não é nada mais, nada menos de uma revelação do alto, uma revelação divina sobre o futuro da Terra. Acompanhe conosco. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje estudando um pouquinho, conhecendo um pouquinho sobre a biografia do autor do livro do Apocalipse. Bem, primeiramente, o que significa Apocalipse? Ela é uma palavra de origem grega e seu significado é o oculto revelado, ou seja, é uma revelação. Muitos entendem o Apocalipse como sendo um enigma, um livro que fala de bestas feras, monstros terríveis. Mas, na verdade, o Apocalipse é muito mais do que isso. Ele é uma revelação de Deus. Foi escrito pelo apóstolo João, conhecido como discípulo amado, outras vezes como João, discípulo do trovão, porque ele tinha um espírito tempestuoso a princípio, mas era o discípulo jovem. É aquele que se deitou sobre o ombro de Jesus na Santa Ceia. Sim, é aquele que seguiu Jesus até ali na cruz do Calvário, ao qual Jesus deu a função de cuidar de Maria, sua mãe. Sim, Jesus confiou em João a ponto de pedir-lhe que cuidasse de sua mãe. Sim, João era amigo íntimo de Jesus. Em algumas ocasiões, nos relatos da Escritura, nós encontramos João, Pedro e Tiago ali como sendo os amigos mais íntimos de Jesus, que foram chamados por ele, por exemplo, no episódio do Monte da Transfiguração. Bem, João, ele escreveu 5 livros da Bíblia Sagrada. O Apocalipse, o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, narrando a história da vida de Jesus, e também 3 epístolas, 3 cartas. Bem, João, ele foi o único dos 12 apóstolos que morreu de morte natural, não como mártir. João viveu cerca de 100 anos e ele teve as visões do Apocalipse numa ilha chamada Patmos. Ele estava exilado nessa ilha. Por quê? Porque os cristãos passavam por grande perseguição. Após a morte e ressurreição de Cristo, os discípulos saíram pregando a respeito de um Cristo ressurreto, que não estava morto, mas havia ressuscitado e tinha sido visto. E então, a pregação dos cristãos era um desafio para Roma, a Roma dos Césares. E eles eram proibidos em falar o nome de Jesus. Foi nessa atmosfera de perseguição, de morte aos cristãos, que João foi exilado lá na ilha de Patmos. E foi lá que ele teve as visões do livro de Apocalipse. Bem, já sabemos um pouco sobre o apóstolo João.
e a circunstância sob a qual foram escritas o livro do Apocalipse. Agora se prepare, porque nós vamos analisar versículo por versículo desse livro maravilhoso. E com certeza, a presença do Espírito de Deus estará conosco. E vamos ver que o livro do Apocalipse não somente fala de destruição e morte, mas ele traz esperança para o nosso mundo. Que Deus abençoe e fique conosco. Bem, então vamos lá. Você está pronto? Você está pronta para esta viagem? Sim, esta viagem. Porque o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus para os seus filhos. E hoje nós vamos analisar apenas os 2 primeiros versículos para dar uma introdução aos temas que vamos estudar a partir dos próximos vídeos. Pegue a sua Bíblia. Ela pode estar no seu celular, ou pode ser a Bíblia de papel, livro, não tem importância. O livro do Apocalipse é o último, tá bom? Dentre os 66 livros que compõem as Escrituras Sagradas. Já estudamos que Apocalipse significou oculto revelado, ou seja, uma revelação de Deus. Ele é um livro, na sua suma, escrito através de símbolos. Por quê? Porque Deus revela todos os significados do Apocalipse para os seus servos. E ele faz isso através de toda a Bíblia. Isso. A Bíblia, ela se auto-interpreta. E Deus vai dar essa interpretação para você. Desde que você queira, desde que você deseje, o Espírito de Deus vai te revelar os enigmas do Apocalipse. Bem, vamos lá. Apocalipse 1. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Apocalipse 1. Nós vamos hoje ler os versos 1, 2 e 3 também. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Presta atenção numa coisa. Olha a introdução do livro, que maravilha! Diz assim, que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Mas alguém deu essa revelação para Jesus Cristo. E quem foi? Deus! Deus, o Pai, deu essa revelação, entregou a revelação do Apocalipse a seu Filho Jesus. E Jesus deveria mostrar aos seus servos. Não é para todo mundo, é para aqueles que servem a Jesus. Então, se você é um servo de Jesus, ou deseja ser um servo de Jesus a partir de agora, as revelações do Apocalipse são para você. Mas não são revelações de destruição, não. Tá? Elas revelam, o Apocalipse ele vem nos trazendo o entendimento de por que entrou o pecado no mundo, o porquê do sofrimento, da dor, da morte, da miséria, da destruição, o que vai acontecer no futuro, mas também nos revela o principal, a esperança, o resgate da igreja no final da história deste mundo. Sim, Deus vai fazer novas todas as coisas. No Apocalipse existe esperança. Então, se você é um servo de Deus, você precisa se apoderar desse conhecimento, porque você vai entender o contexto no qual você está inserido, os dias nos quais estamos vivendo, e vai conhecer as promessas maravilhosas que Deus faz para os seus filhos. Então, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que foi dada por Deus, o Pai, para mostrar aos seus servos, a mim e a você, então não precisa ter medo, porque nosso Pai é amoroso, as coisas que brevemente devem acontecer. Olha só o que Deus quer revelar para você e para mim. E pelo seu anjo as notificou, e as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então, perceba aí uma cadeia. É uma revelação que vem de Deus.
Deus deu para Jesus. Jesus vai dar aos seus servos através de um anjo. Esse anjo vai notificar a João. Então, olha, Deus, Jesus, o anjo, João e os demais servos de Deus. Que beleza, não é verdade? Verso 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, João deu testemunho dessa palavra, do testemunho de Jesus, que segundo o próprio livro do Apocalipse é o espírito de profecia, e de tudo que ele viu. E o verso 3 tem uma bem-aventurança. Você sabe o que é uma bem-aventurança? É uma bênção. Isso, é uma bênção. E diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. E tem mais, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então feliz bem-aventurado, é uma bênção. Certo? Existe uma bênção reservada para quem lê o Apocalipse, para quem ouve essas profecias e guardam as coisas, os ensinamentos que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, se Deus está te convidando para você conhecer o livro do Apocalipse, é porque Ele quer te encher das suas bênçãos e encher o teu coração de esperança. A partir de agora, Deus vai abrir os seus olhos. As cortinas serão abertas e você compreenderá as revelações de Deus contidas no livro do Apocalipse. No nosso próximo vídeo, estudaremos sobre as 7 igrejas da Ásia. As igrejas às quais, a princípio, certo, foram dadas as profecias. E isso tem um significado muito especial para cada um de nós. Fique conosco e acompanhe os demais vídeos. Deus te abençoe.